Bem-vindo ao Podcarro Drops. Tudo o que você precisa saber sobre carro em 30 minutos. Hoje, com Rodrigo Tavares. Olá e sejam todos muito bem-vindos ao Podcarro. Eu sou o Rodrigo e no programa de hoje é mais um Drops, é o programa do Podcarro onde a gente só tem 30 minutos para trazer aquela reflexão, aquilo que você precisa saber e entender sobre o mundo automotivo. Então sejamos breves porque o tempo já está correndo e a gente tem muita coisa para falar hoje. Primeiro, os recadinhos básicos de todo o programa, que são os seguintes. Primeiro, siga a gente nas redes sociais, no @podcarro, Twitter, Instagram, Facebook, principalmente Twitter, porque a gente está lá com o GPC, que é o Grupo Podcarro de Comunicação, tem sempre um bastidor, a gente avisa quando saem os programas novos, quase sempre tem algum meme, alguma coisa que acontece nos corredores do grupo do GPC, no WhatsApp, então fique por dentro. No Instagram a gente avisa todo sábado quando saem os programas novos, sempre tem uma postagem lá, a gente avisa religiosamente todo sábado a partir das 11h30 da manhã. Se você está vendo a gente pelo YouTube, primeiro, muito obrigado. Segundo, não se esqueça de curtir, de deixar um comentário, passe a nossa palavra adiante, faça com que mais gente conheça esse programa além de você, que ajuda bastante a gente. E se você der o curtir, a gente consegue chegar a mais lugares, a mais lares desse Brasilzão afora e até fora dele, por que não? Mais gente conhecer esse nosso trabalho aqui. Se você acha que o seu tempo aqui é um tempo bem gasto, se você acha que você está se informando e você quer manter esse programa funcionando, a gente tem o nosso Pix, que é podcarro@gmail.com. Você pode doar qualquer valor, a gente aceita de muito bom grado. Quiser deixar uma mensagem, a gente lê aqui no próximo programa, então sinta-se à vontade, tá? Quando você digitar podcarro@gmail.com, você vai ver o meu nome lá, o Rodrigo, e não é nenhum estelionatário, que nome bonito, sou eu mesmo, este que vos fala. Então, dê a sua doação, a gente aceita de bom grado qualquer valor, beleza? Seguinte, dados os recados de hoje, eu acho que é, mais uma vez, o momento da gente trazer uma reflexão. Estava com saudade de falar com vocês abertamente, sem precisar das notícias, sem a companhia dos nossos amigos, porque hoje é um tema, não que eu não diria sério, mas é uma reflexão que eu tenho feito nos últimos dias e até bate de frente com algumas coisas que eu tenho visto pela internet nas últimas semanas, e acho que seria interessante trazer isso para vocês. O título é meio pega-bobo, eu admito, mas estamos vivendo sim uma era anti-carro. Como assim? Você, dentro de um podcast automotivo, falando que estamos vivendo uma era onde o carro é visto como o demônio, o próximo item a ser completamente extinto da face da Terra? Sim. Infelizmente, é uma coisa que está prestes a se concretizar, a se tornar fato, e eu acho interessante trazer isso aqui para vocês, citando o porquê, tá? Como vocês bem sabem, né, ao longo da história, a tecnologia está fadada a evoluir e tudo aquilo que precede o avanço tecnológico a se tornar ultrapassado e a ser deixado no esquecimento. Foi assim com os chamados Ford Bigode, né, os carros lá da época do seu avô, do seu bisavô, depois os carros da época dos nossos pais, que agora tem gente que gosta, né, eu, você, enfim, tanto faz, Opala, Chevette, Passat, não importa, tá? Esses carros tiveram seu ápice tecnológico, foram usados e abusados e agora estão tá passando padeiro. Estão tendo o seu hype, a galera que não quer, a galera que quer. E estamos vivendo hoje a era onde os SUVs estão assumindo o lugar de destaque em todo o line-up, em toda a linha de produção, showroom de loja, não importa. Pensa numa marca aí qualquer que vende carro no Brasil hoje, tá? Que muito provavelmente ela vai ter um SUV, salvo raríssimas exceções. Né? E você sabe disso. Se você ouve esse programa todo sábado, você sabe que isso é um fato, está acontecendo e está cada vez mais gritante. É uma coisa que não dá para fugir. Por exemplo, o motivo pelo qual eu quis trazer esse tema para cá hoje. Alguns dias atrás, eu estava no supermercado e eu passei em frente a uma banca de jornal. E falei, poxa, eu vou entrar e ver se eu acho alguma revista, né? Porque enquanto jornalista, querendo ser um jornalista especializado em automóveis, um jornalista automotivo, você tem que querer ter acesso a informações, ver como outros veículos pensam, agregar informação, aprender sempre, porque se você ouvir esse programa, você quer aprender e vice-versa, eu já falei isso várias vezes. Cheguei lá, achei uma revista, tá? E eu vou dizer, porque obviamente no Brasil existem 2 ou 3, tá? Mas no caso era uma 4 rodas. E eu cheguei na banca, falei com o jornaleiro, perguntei se tinha. Ele foi procurar, ela não estava exposta em lugar nenhum da banca.
Eu falei, então, deixa eu dar uma olhada. Aí, a primeira coisa que você vê quando você bate de frente com a capa, a capa está praticamente tomada por SUVs. De novo, eu não estou colocando isso como uma crítica agora, mas tenta entender qual é o meu conceito com isso. Tudo bem, podem ser SUVs, afinal de contas é o que o mercado quer, né? As pessoas, elas têm a ânsia de ter um carro desses. O mercado mudou, os tempos mudaram e tal, mas se tratando de uma revista de automóveis, eu fiquei um pouco frustrado de não achar um comparativo de hatches compactos, um comparativo de sedãs, ou sei lá, se ainda existe uma minivan, sei lá, sabe? Uma coisa que não fosse uma hegemonia de SUVs. Logo ali eu fiquei desinteressado, né? Talvez os motivos pelos quais faz a gente querer comprar um quatro rodas, né, seja os famosos testes de longa duração, que é uma coisa que a quatro rodas acho que é a única que faz e é super legal, mas eu não senti vontade de ir até lá para ver o que estava acontecendo, sabe? A capa me parou ali. Tudo bem, eu sou jovem, eu não me interesso por SUVs, tenho um asco de alguns deles e aquilo ali não era para mim. Eu bati o olho na revista e falei, cara, essa revista não é pra mim. Foi a primeira vez em muito tempo que eu olhei pra uma quatro rodas e falei, eu não quero ter isso. Eu não quero isso. E eu falei, bom, eu já tô aqui, tô com a revista em mãos, o jornaleiro tá olhando pra minha cara, eu vou ver se tem mais alguma coisa nessa revista que me interesse. Eu nem abri. Confesso que aquilo ali me paralisou de tal forma que eu nem fui adiante. Eu fui olhar direto do preço. Eu falei, se tiver barato eu vou comprar, e eu tirei minhas conclusões quando eu cheguei em casa. Quando eu bati o olho no preço, eu tive outro susto. E para uma pessoa que é acostumada a ter quatro rodas até um tempo atrás, não nos últimos 5 anos, mas ter uma coleção assim, desde 2010 eu acompanho a revista. Na verdade, a minha primeira quatro rodas eu ganhei em janeiro de 2002. Tá, eu lembro disso nitidamente. Se bobear, ainda tenho ela aqui em casa. E desde 2010 eu tinha uma pilha, sabe? Até 2016. Não, 2015. 5 anos juntando revista. Tem um monte aqui no quarto. Mas eram baratas. Tudo bem, era uma outra época, o real tinha alguma valorização. Hoje, enfim, vocês já sabem, né, o pandemônio econômico que a gente está vivendo. Mas a revista está custando 25 conto. R$ 25 numa revista. Eu achei um valor proibitivo, né? Tudo bem que a galera que realmente quiser, que é devota da revista e tal, gosta de ler, vai pagar, não importa. Tem jornalistas muito bons, tem pilotos de teste excelentes, é uma revista que tem qualidade, tem experiência, né? Afinal de contas, mais de 60 anos de história. Mas, cara, pagar R$ 25 me deixou frustrado porque... Não é porque eu não tinha dinheiro. Eu tinha dinheiro pra isso. Mas... E até porque não seria vergonha não ter. Até porque não é pra todo mundo o mundo automotivo, e isso é uma coisa que a gente tem que bater na tecla o tempo todo. Não é todo mundo que tem dinheiro pra acompanhar todos os hypes, todas as tendências. Às vezes o cara tem dinheiro mal pra habilitação, mal pra pagar o IPVA do carro, pra pagar o licenciamento. Então, não sejamos duros com aqueles que não podem acompanhar. Tá? Afinal de contas, sonho é só pra quem pode, pra quem consegue bancar. Vocês sabem disso. Mas eu me senti mal de ver aquele negócio caro, porque aquilo ali foi a minha porta de entrada para ser a pessoa que faz esse tipo de programa hoje, que quer se tornar um jornalista automotivo. Não ter uma mídia automotiva acessível é uma coisa que barra não só para mim, mas para uma galera Brasil afora, sabe? E tudo bem que hoje você tem internet e por módicos valores de contas que pode colocar aí na cesta de coisas que uma família precisa, uma família de classe média, por exemplo, precisa ter em casa, a internet provavelmente está ali no meio das contas, você pode acessar o YouTube, você pode assinar a revista digitalmente, mas para mim, que gosto de ter revista, da sensação tátil ali do negócio, de ter uma coisa para você folhear, para passar o tempo, para ver as imagens, por mais pessoal que isso possa parecer, mas eu tenho certeza que tem uma galera aí que tá escutando que entende isso, foi triste. É um valor caro a se pagar. E mais uma vez, não estou botando a culpa na Quatro Rodas, não estou colocando a culpa na editora Abril, que cortou um monte de
de publicações e tá mantendo a 4 rodas, sabe-se lá Deus por quê, talvez porque o público ainda seja muito bom. Mas foi um choque. Se você não tiver, e não é todo mundo que tem 25 conto ali na carteira pra gastar num dia, pra gastar numa revista, é bizarro você gastar esse valor todo num negócio que é atualizado mensalmente. A galera que tem o hábito de ler provavelmente não pouparia esforços se é a galera que gosta de carro e que quer ler, que quer entender. Mas pro público normal é complicado. A gente está falando de uma coisa que é dispendiosa, que custa dinheiro, e no caso, bastante dinheiro. Mas, de novo, a gente sabe que o valor é relativo, tem gente que tem gente que não tem, mas foi gritante. A gente sabe que uma literatura automotiva de qualidade é difícil de achar em qualquer contexto, até porque as pessoas elas não querem mais ler. E eu não estou falando de revista de carro, não. Eu estou falando de tudo. Experimenta você, meu amigo e minha amiga, fazer uma thread no Twitter. Para você que não tem Twitter, é quando você faz um tweet explicando uma coisa e faz um tweet embaixo e uma série de outros tweets contando uma história, tentando explicar uma situação ou até mesmo querer relatar alguma coisa que não caiba em não sei tantos caracteres. Não cabe num tweet só, tem que ser vários. A pessoa ela vai ler o primeiro, talvez vai dar like no primeiro, chamar no RT ali, e não vai ler o próximo. Porque dá trabalho ela clicar no ver mais, ou no continuar essa história, ou seja lá o que for. Porque dá preguiça. Eu não sei explicar o porquê, existe uma explicação muito bem detalhada por algum especialista, mas as pessoas não querem saber de ler. Ponto. Soma isso ao fato de que as pessoas elas não querem mais saber daquelas coisas convencionais relacionadas ao carro. Tá tudo ficando muito homogêneo em termos de escolha. Como assim? Você podia trabalhar com uma gama extensa de veículos, um hatch, um sedã, uma perua, talvez uma minivan, um sedã grande, um sedã maior ainda, um SUV grande, um SUV pequeno. Pega a GM dos anos 90. Você tinha uma gama de carros de diferentes propostas. Assim como era a Chevrolet, GM, Chevrolet, óbvio. Assim como era a Volkswagen, assim como era a Fiat, assim como era a Ford. Enfim, você tinha uma gama de carros para determinado tipo de pessoa. E qualquer que fosse a sua opção, você teria ali. Seria uma Quantum, seria uma... Acho que vendeu Beliano nos anos 90. Enfim, não importa qual fosse o seu tipo, qual fosse a sua situação financeira, o seu interesse, tinha um carro para você. Hoje, a gente está vivendo uma era onde as coisas estão ficando cada vez mais simplificadas, mais minimalistas, sabe? Cada vez mais simples e eu diria até excessivamente focadas em uma coisa só. É ter uma coisa que seja capaz de fazer tudo aquilo que você precisa. É o celular que consegue ler, mandar fax, bota a sua carne para grelhar, liga o ar-condicionado da sua casa, liga para sua sogra, manda mensagem para sua mãe porque você esqueceu de mandar mensagem para ela. O celular faz tudo, tá? Assim como tem o robô que aspira e passa pano, e assim como vai ter também o carro, que é hatch, compacto, sedã, picape, diesel, monovolume, 7 lugares... prático, que cabe em qualquer lugar e que é econômico. Tudo isso numa carroceria só. No caso, um SUV. Se você é mais citadino, um SUV compacto. Se você seguiu ali aquele caminho do crescei-vos e multiplicai-vos, um SUV grande. Para 7 lugares. Um Jeep Commander. Talvez... sei lá, outro SUV de 7 lugares. Talvez uma Trailblazer, talvez uma Equinox. E pra você que tem uma família pequena, ou é solteiro, ou numa sua namorada, uma esposa, um esposo, sei lá, qualquer coisa. 2, 3 pessoas ali, 4, 2 casais de amigos, não importa. Você tem um SUV compacto. Você não tem mais um hatch. Você não tem mais um sedã. A Ford parou de fazer os Kas, o Ka e o Ka Plus. A GM vai pelo mesmo caminho. O Onix não vai viver para sempre, né? Sedã e hatch, aquilo ali vai acabar. Assim como o Voyage e o Gol estão para sair de linha há décadas, e o Fox, eu acho que saiu agora pela enésima vez, o Uno tá indo embora, tá tudo virando SUV.
E existe o SUV esportivo, existe o SUV grande, o SUV mais grande, por mais errado que essa frase seja, mas você entende. Enfim, estamos vivendo uma era de reducionismo. E isso se aplica a ser uma coisa que eu considero anticarro. Por quê? Você está meio que tirando a liberdade de escolha de pessoas que não se enxergam nessas categorias. Por exemplo, vamos fazer mais uma vez outro recorte. Aconteceu no Twitter esses dias, né? Eu imagino que tem uns 2 dias no máximo, eu estou gravando hoje no dia 24, que alguém falou num tweet aleatório querendo explicar o porquê que o jovem não quer saber de carro. E isso é uma questão que vira e mexe, todo ano volta a sassaricar pela internet, como era antigamente, que nem era antigamente quando alguém dizia imagens de computador do novo Opala 2004, e era sempre aquele render que era uma traseira de um Corsa sedã travecado numa Suprema que parecia uma Caravan. E ficava aquele troço esquisito e os boomers, meu Deus do céu, o novo Opala, isso era carro. Vocês sabem do que eu tô falando. Volta e meia isso volta aí nos grupos automotivos de mais baixa qualidade ou até mesmo em memes. No caso do Twitter era, o jovem não quer saber de carro porque o senhor twitteiro Mor falou, porque o jovem ele não quer saber de problemas de mobilidade, ele quer facilidade, ele tem o Uber, ele tem o aplicativo. Aí, tudo bem, são questões válidas. Você sempre tem que prestar atenção que a pessoa ela não está tirando, às vezes, ela não está tirando esses conhecimentos do fundo do pé. Ela tá fazendo isso ela tá tirando isso de alguma coisa, de uma vivência e tal. Aí, óbvio, que existe a galera que é contra isso e vai lá pra tentar defender o ponto delas. Geralmente é a galera que participa do programa, que escuta e tal. Não, mas existem pessoas que gostam de carro, que gostam de dirigir, que sentem prazer ao volante e que gostam de um carro divertido. E aí entra o contraponto da galera twitteira que não tem nada a ver com carro. Não, porque esse negócio de carro divertido não existe, você não pode se divertir com um carro popular, você só tem dinheiro pro popular, e você só se divide com Ferrari e Lamborghini, e aí me fico, meu Deus. Meu Deus do céu! De onde este cidadão mal acabado tirou que só Ferrari e Lamborghini são divertidos? Para você que escuta o programa e gosta minimamente de carro, você sabe muito bem que a diversão, assim como disse o grande Márcio Murta, aqui neste programa, inclusive a gente fez uma entrevista com ele, eu recomendo que vocês escutem, foi bem bacana. Inclusive, Murta, volta para gravar com a gente, pelo amor de Deus. Que é, a diversão está na sua cabeça. Se você tiver o mínimo interesse em dirigir e fizer seu tempo no carro ser uma coisa proveitosa, eu não tô falando de você tirar o carro de frente, de traseira, de dar um cavalo de pau, de bater tempo em circuito. É simplesmente dirigir por prazer. Bem acompanhado, sozinho, ouvindo uma música, ou então tão focado em dirigir que você esquece dos problemas, que é o que acontece com a grande maioria da gente. Você se diverte. O carro, ele é divertido por 2 razões. Uma, ele tem atributos que fazem ele ser divertido, ele é potente, ou ele tem uma boa dinâmica, ou ele é leve, ou ele freia muito bem, ou ele é muito na mão. Ou então, você se diverte porque o carro é um instrumento de diversão para você. Meu carro, por exemplo, vou dar um exemplo perfeito. Meu Gol CHT, antes do kit 1200, com seus parcos 49 cavalos, na época, né, depois de 20 e tantos anos de uso, ele devia estar, sei lá, com 7. Era divertido demais. Eu tinha que me esforçar muito para extrair cada um daqueles 49 cavalos em momentos muito específicos. E eu me divertia, porque eu colocava na minha cabeça, hoje eu vou me divertir com esse carro. E não era tentando agarrar o carro pelo pescoço para ele ser a coisa mais proativa do universo e parecer que eu tô contornando as chicanes de Mônaco. Não! É simplesmente ir pra faculdade, botar o som, ouvir minha música e curtir o passeio, sabe? A diversão às vezes não tá em dirigir, tá em com quem você tá do seu lado. Então, as pessoas elas estão ignorando esse fato. O carro é divertido, mas ainda assim não é uma coisa que sirva de argumento para as pessoas quererem validar o carro como uma coisa útil atualmente. Sim, comprar um carro novo é exorbitantemente caro. Um Gol está custando 60 mil reais. Um Kwid também. Então, se você não quiser, se você realmente não quiser um Popular 1.0,
você vai ter que cair no mundo das lasanhas, né? E aí você está ligado a qualquer tipo de sorte, você está por sua conta. Mas se você conhece gente que gosta de carro, você provavelmente vai se dar bem porque você vai puxar a informação das pessoas certas. Então, ainda persiste o argumento do porquê que é uma era anti-carro. É porque, como eu disse lá em cima no início do programa, é uma era reducionista. As pessoas elas pegam um argumento grande, do tamanho de um bonde, cortam as partes que não lhe interessam porque é difícil de assimilar, ou porque é muito complexo, ou porque demanda muito tempo para você explicar e entender, e separam só aquilo que interessa. Ah, é caro. Ah, tirar a habilitação é caro. Ah, eu não quero ter que lidar com o Detran, tem que pagar licenciamento, tem que pagar IPVA. Cara, se a gente fosse contar todas as vezes em que ser adulto é difícil, ao longo de, sei lá, 30 séculos, sempre foi difícil ser adulto, nunca foi fácil. É óbvio que na vida, nos anos 60, nos anos 70, as coisas eram mais baratas, mas se você era jovem, quebrado, sempre foi difícil. Você sempre teve que conquistar esse direito a ter um automóvel de qualquer maneira, sabe? Através do emprego, através de pais bondosos, ou seja lá de qual tipo de sorte que você teve na vida. Não que você precise de sorte para ter um carro, mas sempre foi difícil, sempre houve um obstáculo. E eu compreendo que as pessoas hoje, e a grande maioria delas jovens que moram em centros urbanos, que têm realmente que lidar com mobilidade urbana zoada, como é o caso aqui do Rio de Janeiro, onde fica o GPC, sim, é perfeitamente plausível. É um porre você ficar no trânsito, é um porre você ter que lidar com um carro de câmbio manual numa geração que está abraçando cada vez mais o câmbio automático. A gente sabe que o carro está se tornando uma cultura perdida. E eu quero que vocês entendam o seguinte, não é perdida no sentido de que não vale a pena. É perdida porque ela já não é mais um culto da maioria. Nos anos 80, o charme, e nos 70 e 80, né? Até anos 90 também. O jovem, ele precisa do carro como instrumento de liberdade. É aquilo que você vai bater na chave e vai sumir pro raio que o parta, porque aquilo ali é o seu passaporte para a liberdade. E sempre foi. Só que hoje não. Você passa a mão no telefone, liga pro Uber e ele te leva para onde você quiser. E tudo bem você fazer isso. E eu prefiro até que você faça. Porque, de certa forma, são menos carros nas ruas, menos pessoas dirigindo. Embora isso não seja tão concretamente visto, afinal de contas, a galera tá pondo mais carro na rua, afinal de contas o Uber tá levando ela, mas vocês entendem, sabe? É menos pessoas inexperientes ao volante, causando problemas, causando acidentes, enfim. Não que vocês entenderam que não estou dizendo que são a maioria. Mas, de certa forma, não é preciso, com qualquer discussão que você entre, e no caso do Twitter isso fica bem evidente, que a sua razão ela é única e incontestável. O carro, ele é sim poluente, dispendioso, difícil de manter, você tem que ter noção, pelo menos basiquinha de mecânica para não ficar na mão de espertalhão de mecânico. A gente já falou isso em drops passados, mas ela compensa para muita gente, principalmente para nós, para você que está ouvindo isso aqui. Eu acho pouco provável que alguém que não gosta de carro esteja ouvindo esse programa. Mas é isso. Você precisa ter a plena noção de que as coisas elas estão caminhando para o final. E, de certa forma, eu não considero exagero dizer que estamos vivendo uma era do anticarro, porque quanto mais reducionistas ficam as relações, e isso eu digo na imprensa automotiva, no público, nas montadoras, e até mesmo na sociedade que enxerga o carro como vilão, que aos poucos nós vamos sendo apertados, reduzidos, espremidos a um cantinho onde a bolha automotiva vai ficando cada vez mais fechada. É por isso que estão fechando o AIC, né, o Autódromo Internacional de Curitiba. É por isso que não tem mais autódromo no Rio de Janeiro. Porque os públicos que atendem a esses setores são pequenos e, comparados à maioria, são vistos como marginalizados. Não no sentido de banditismo, mas no sentido de tá, o que eu vou fazer com esses caras? Isso aí pra mim não dá lucro, não importa. A gente tem coisas mais importantes para fazer, eles são minoria.
Também não estou dizendo que é para você se juntar e vamos acabar com a ditadura do pessoa que quer acabar com o carro. Eu considero uma batalha perdida, você vai gastar seu latim, né? O que você pode fazer é manter a cultura viva da maneira que você já faz. Conversando com seus amigos sobre carro, atendendo a uma pessoa que tiver uma dúvida, perguntando alguma coisa sobre carro de maneira educada, procurar uma mídia alternativa para poder se informar, se você não quiser gastar dinheiro com revista, se você quiser cultuar o carro, quiser aprender sobre ele, você está no seu direito. Faça isso porque isso vale a pena, isso é gostoso de aprender. E vai ter frutos, porque você sempre vai encontrar um maluco ou uma maluca que gosta da mesma coisa que você e vai fazer esse negócio ir pra frente. E não necessariamente precisa gostar, às vezes ela diverge de você, mas vocês conversam numa boa, você aprende ela também, e aí o negócio vai engrenando. A cultura automotiva, ela não vai morrer porque o SUV está tomando conta da revista Quatro Rodas. Até porque eles sabem que isso não é uma via de regra. O mercado quis assim, mas o mercado muda. Assim como a moda muda, assim como os gostos mudam. Infelizmente, nós estamos fadados a isso. Isso é cíclico, isso é da vida. Isso vai acontecer. E você tem que ter em mente que você não precisa se sentir apertado, se sentir encolhido. Você tem pessoas que concordam com esse problema, né, que está se instalando e tomam atitudes para que isso não as afete profundamente. Porque, de certa forma, não há muito o que fazer. A não ser que todo mundo fale amanhã, vamos toda a população do Rio de Janeiro e São Paulo num concessionário Renault amanhã e comprar todas as unidades do Sandero RS. Aí a Renault vai falar, vou fazer mais. Isso não vai rolar. Não foi assim com a Paraty, não foi assim, não vai ser assim com o Sandero RS, não vai ser assim, não foi assim com o Passat GTS Pointer no final dos anos 80. As coisas perdem seu valor, perdem interesse. E o carro, ele só não vai perder o interesse por completo, porque as pessoas ainda dependem dele. E eu não digo você, não. Eu digo as pessoas ao seu redor. Precisam dirigir, precisam levar os filhos na escola, precisam ver a mãe que mora em outro estado, precisam do carro por qualquer motivo que seja. Ele vai continuar existindo, porque ele vai deixar de ser uma posse extremamente dita, um instrumento de felicidade, e vai virar um objeto. Um eletrodoméstico. Um iPad que é construído ao redor dele um carro. Né? Isso é até o que a Alfa Romeo falou hoje. Então, minha gente, não há para onde fugir. Não se apequene, não ache que é o fim do mundo. O anticarro, o anticarrismo, se você quiser usar esse termo que nem sequer existe, tá aí, ele tá crescendo, mas ele não vai te esmagar. Ele não vai botar o dedo na sua ferida, não. Porque se você gosta de carro, você não tá nem aí para isso. Você vai juntar seu dinheirinho, você vai lá na OLX e vai procurar aquele Gol, aquela BMW usada, aquele Chevette, aquele Polara, o raio que parta, qualquer coisa que te interesse. Você vai lá e vai tentar manter a chama automotiva acesa, porque isso é importante para você. Então, não precisa se desesperar. Não é um título clickbait. A coisa está acontecendo. E isso está cada vez mais evidente. E o que a gente puder fazer para manter essa cultura viva, essa chama acesa, a gente faz. É o nosso programa aqui todo sábado às 11h30 da manhã. É as conversas que a gente tem no Twitter, no Instagram, com os nossos amigos, com os nossos ouvintes. E é isso que mantém a cultura automotiva acesa. Porque, de certa forma, isso faz bem. Não só pra gente, mas também pra galera que tá convivendo com a gente, que não tem nada a ver com o carro. Porque se a gente tá feliz, eles também estão. Então vamos se respeitar, vamos criar aquele ambiente mútuo, onde a galera conversa, se entende, se propõe, se estuda. Porque carro é isso. Você aprende, você entende, você dirige, você gosta. É simples assim. Não precisa complicar, porque quem complica não entende, né? Fora aqueles que tentam complicar de propósito, mas a gente entra nesse detalhe aí num próximo Drops. Bom, o recado era esse, eu espero que tenha ficado claro para você. Não se assuste, as coisas estão mudando, mas elas só vão mudar por completo se você não fizer nada. Então, seja você mesmo, continue gostando de carro, continue entendendo, porque é isso que mantém não só a cultura automotiva acesa, mas mantém a audiência desse programa. Eu quero agradecer profundamente a você que ouviu a gente até aqui. Obrigado por passar mais um minutinho do seu sábado aqui no Podcarro. E a gente se vê na semana que vem com mais notícia, com as nossas listas, com os nossos programas, com nossos achismos e com essa audiência maravilhosa que é você e todo mundo que escuta esse programa. Um forte abraço e até semana que vem com mais um Podcarro.
Tchau, tchau. Você acabou de ouvir Pod Carro Drops, um quadro do Pod Carro, seu podcast automotivo de baixo orçamento, disponível sempre no seu agregador de podcasts favorito.